Olá, boa noite. Já é de madrugada, por isso é que eu estou a falar baixinho. O meu marido já está a descansar, graças a Deus. Eu sei que já não apareço aqui há algum tempo, mas o que foi agora um momento e ainda agora eu estava a ler e realmente eu parei, tive que parar, porque percebo que o Espírito Santo queria que eu falasse, que fosse agora, e sobre algo muito importante, como tudo aquilo que eu trago, que sempre falo, porque são sempre coisas que eu vivo. Então são coisas que vêm ao meu coração, e coisas que eu também revejo na palavra, na Bíblia. E eu queria realmente falar sobre o quanto nós somos fracos sem Deus. Quanto somos fracos, na verdade, naquele momento menos bom, quando aquelas circunstâncias menos boas vêm e nós, aí nós percebemos realmente que somos fracos. O Senhor diz na palavra dele que não dá algo maior do que aquilo que nós possamos suportar, e ele ainda diz que nos dá o escape. Então glória a Deus por isso primeiramente. Mas há uma coisa muito importante que nós devemos de relembrar, que é Deus nunca nos vai dar algo que nós sonhamos, que nós queremos, que nós almejamos, se nós não formos capacitados para tal. Não te vai passar para o nível seguinte, por assim dizer, se tu não estiveres capacitado. Então isso diz tudo. E ele vai ter que mudar alguma coisa, ele vai ter que te capacitar, claro, espiritualmente, a nossa maneira de ser, de ver, o discernimento de todas as coisas, muitas das vezes o nosso caráter, porque nós às vezes renunciamos certas coisas, mas não renunciamos outras. E nisto eu falo muitas das vezes a nossa mansidão, o domínio próprio, a nossa carne, porque nós falhamos muito e Deus vê tudo, Deus é tão bom, Deus é perfeito, Deus vê tudo, Deus sabe aquilo que tu vais lhe dizer antes de lhe dizer, Deus sabe principalmente aquilo que tu não lhe dizes, e que ganhavas muito mais em lhe dizer e pedir ajuda e perdão, por assim dizer, e nem sempre o fazemos, porque nós sabemos que Deus é um Deus bom, Deus não é intrusivo, Deus não anda atrás, Deus não é como o diabo. O diabo é brusco, entra sem pedir com licença, entra como que a arrombar portas e janelas, e Deus não é assim. Então não há nada melhor do que às vezes nós pararmos e entendermos que efetivamente temos coisas a mudar e pedir-lhe ajuda. E pedir-lhe ajuda porque há sítios, há feridas, há lugares que precisam do alcance dele, da mão dele. E a mudança está aí muitas das vezes. Tu precisas de estar liberto de certas coisas para outras coisas acontecerem também. Para a tua visão mudar, para tu mudares, para tu teres uma consciência maior de quem é Deus, do que é que Deus
Deus é capaz de fazer e de que Deus, principalmente, continua a ser bom se não te der aquilo que tu tanto queres. Porque Deus não serve só para isso na nossa vida. Deus não serve só para nós pedirmos, mas sim para nós agradecermos. Deus não prometeu que tu ias ser rico, por assim dizer. Não prometeu que tu ias ter milhares de bens. Aquilo que ele disse foi muito claro, foi que neste mundo, nesta terra, nós teremos aflições, mas que ele já venceu. E isso basta, e isso devia bastar. E nem sempre basta. Porque ele também diz que realmente a primeira coisa que nós devíamos fazer era recorrer literalmente ao reino dos céus. E nem sempre é isso que fazemos. Nós às vezes tentamos agir pela nossa mão, pela nossa força. Então, aquilo que eu queria dizer é que é muito importante quando nós entendemos que somos fracos. E quando eu digo fracos, é fracos. Sem Ele somos muito fracos. Com Ele nós somos fortes. Porque Ele também diz que é na nossa fraqueza que Ele nos fortalece. E que Ele quer que nós sejamos fortes como leões. E isso é incrível. Então, às vezes certas coisas vêm à nossa vida, dificuldades até, coisas menos boas, por alguma razão. Não, nem tudo vem do diabo, nem tudo, não é por aí, nem sempre é por aí. Às vezes é só Deus a permitir certas coisas, porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que vê tudo. Deus é um Deus que até vê mais do que aquilo que os teus próprios olhos veem. Porque Ele vê tudo no âmbito espiritual. E nós, infelizmente, não vemos, porque se víssemos, a nossa vida seria totalmente diferente. Então, eu estou a fazer este vídeo porque realmente é algo que eu tenho vivido, que eu tenho pensado bastante, que a minha vida tem mudado por causa deste pensar, desta chave literalmente que tem vindo também a acontecer por circunstâncias e há uma coisa que eu chego à conclusão, que é quando tudo vai bem, sendo sincera, nem sempre quando tudo vai bem nós nos lembramos de Deus, não nos lembramos de Jesus, não. Mas quando tudo vai mal, e quando eu digo tudo, é tudo, não é só uma coisinha, é tudo. Aí nós lembramos-nos dele e vamos a correr para os pés dele, não é? E é aí que entra, que é na nossa fraqueza que ele nos fortalece. Então, o que eu quero dizer é glória a Deus, que em certos momentos da nossa vida, em certas ocasiões que Ele próprio permite, Ele é bom e Ele ajuda-nos sempre. É incrível. É incrível. E se nós não tivermos essa consciência, nós temos carne, nós somos muito precipitados, erramos muito e vamos continuar a errar, é um facto, mas há coisas que nós devemos de pedir ajuda a Deus para mudar a nossa vida, maneira de estar, maneira de ver certas coisas, o nosso caráter mesmo, nossa maneira de ser. Então é muito importante que nós tenhamos essa abertura com o Senhor, porque há feridas que ainda precisam ser curadas, há medos que ainda precisam ser curados, coisas que precisam ser libertas, e isso
muitas das vezes só conseguimos ultrapassar passando por outras coisas, não é? E entendendo, e chegando àquele patamar que tanto queremos, mas só quando Ele nos capacita e como se te dissesse: ok, agora estás pronto, agora eu vi que tu passaste por esta situação, tu confiaste em mim, mesmo com medo, tu confiaste em mim, mesmo eu te pedindo para não teres medo, mas tu confiaste em mim, e tu tens capacidade, hoje tu tens capacidade para aquele sonho que tu tens, para aquilo que tu queres alcançar, para as coisas que eu te quero dar e que tu nem sabes que eu te quero dar. Tu já as podes ter, porque hoje tu estás preparado. Então, isto para dizer que o Senhor é bom sempre, e que é mais importante nós agradecermos do que questionarmos. Quando alguma coisa está mal, não adianta. Porquê, Senhor? Porque eu sei que é uma tendência que todos nós temos, mas é muito mais importante, é muito mais marcante para o Senhor, e Ele alegra-se, é de tu lhe dizeres: obrigado, Senhor, eu não sei o porquê desta situação, certamente é para me capacitares, porque eu sei que tu não me queres mal, por isso eu te agradeço. Mesmo eu não vendo o que vem aí, mesmo eu não sabendo para quê, para que fim é isto, mesmo eu não sabendo como é que eu vou aguentar, eu creio que é por ti, e que hoje me basta e o amanhã é o amanhã. Não é fácil, por vezes há coisas que acontecem na nossa vida que são muito fortes, que nós só pensamos que acontecem com os outros e afinal não, acontece contigo também, e quando acontece é como se tu ficasses sem chão, por assim dizer, e é aí que nós nos lembramos do Senhor, infelizmente. Claro que eu estou a generalizar, como é óbvio, claro que nós também nas bênçãos, por assim dizer, agradecemos ao Senhor. Quando algo de bom vem à nossa vida, nós agradecemos ao Senhor, mas Deus usa muita coisa para nos fazer crescer, para sermos melhor, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus, para sermos cada vez mais simples no entendimento até da sua palavra, no discernimento, espiritualmente, em tudo na nossa vida, tudo. Por isso, se tu estás a passar por uma situação que não é tão boa, tão favorável, por assim dizer, para ti, somente agradece ao Senhor, porque Ele vai te dar o escape, porque o Senhor não é homem para mentir, e Ele vê tudo nesta terra, nada lhe escapa, e Ele é justo, Ele é muito justo. Por isso, nós sabemos que os humilhados serão exaltados, por assim dizer, não é? Mas a verdade é mesmo essa. Quando nós nos humilhamos e entendemos que somos tão fracos, tão pequenos, e só conseguimos por Ele e por causa dele, como eu disse, é a chave vira na nossa vida, e portas se abrem, os nossos olhos abrem-se, quando pensamos que os nossos olhos já estão abertos e não. Por isso, claro que não é dizendo só passando a dificuldade, por assim dizer, é que nós somos ensinados, mas a verdade é que nós sabemos que nós, de carnais,
que agimos muito no fervor, não é? Como é que nós poderemos ser domesticados, por assim dizer? Não é fácil, é verdade. Nós damos trabalho, nós é uma realidade e eu falo de mim, falo no modo geral, por isso é algo muito forte que está no meu coração, mas lá está, como eu estava a dizer, se estás a passar por isso, eu quero te dizer que o Senhor é soberano, o Senhor é maior que todos, que tudo, que qualquer situação, que o Senhor ainda opera milagres e sempre vai operar, que o Senhor torna o impossível possível, que Ele torna a tua falta de força em força, a tua falta de esperança em esperança e a tua falta de fé em fé, porque Ele vai te enchendo de todas essas coisas nessas caminhadas, no meio dessas fases menos boas. Por isso, era isso que eu queria dizer. Eu espero que esta palavra te edifique, que entre no teu coração e que seja uma mudança também nos nossos olhos, de como vemos Deus, não é? Que é o número 1 na nossa vida, porque o resto é resto. A verdade é essa, é algo que nós temos que entender, que o resto é resto, tudo isto que nós vemos, primeiro é o Senhor. Primeiro que relações, até que família. Primeiro está o Senhor, porque só com o Senhor tu dás certo nesses campos, e a verdade é essa.